Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para poder esclarecer essa história de que o ministro Raul Araújo do TSE teria revogado uma condenação do Bolsonaro e que agora o Bolsonaro estaria apto a disputar as eleições em 2026. Calma lá, cocada, como a gente brinca aqui no Nordeste, tá? Não mudou absolutamente nada. As duas condenações que o Bolsonaro tem confirmadas continuam mantidas, que é a condenação pela reunião com os embaixadores que ele fez em 2022 e a reunião também o evento que ele participou, na verdade, ali das comemorações do bicentenário do Brasil, da independência do Brasil, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, junto com o Braga Neto. Então, hoje, a condenação continua mantida, inclusive os recursos no TSE se esgotaram e o Bolsonaro está recorrendo no STF para ver se anula a condenação por este caso. Mas peraí, Carlito, não tá dizendo ali que o Raul Araújo decidiu, entre aspas, descondenar o Bolsonaro, e não existe o termo, né, eu tô falando entre aspas por isso. Ele decidiu revogar a condenação do Bolsonaro, neste caso envolvendo o bicentenário da independência? Então, vamos entender o que aconteceu, tá? Tiveram mais de uma denúncia formalizadas contra o Bolsonaro e contra o Braga Neto por o abuso de poder político e econômico utilizando a máquina pública para fazer campanha política em 2022, tanto nos atos da independência de Brasília quanto nos atos da independência do Rio de Janeiro, certo? A denúncia que foi julgada e que o Bolsonaro foi condenado pelo plenário do STF em outubro de 2023, foram 3 denúncias, entre elas a denúncia formalizada pelo PDT e pela senadora Soraya Tronic. Esta denúncia resultou na condenação do Bolsonaro e do Braga Neto a 8 anos de inelegibilidade e uma multa de R$425 mil para o Bolsonaro, mais uma multa de R$212 mil para o Braga Neto, certo? Naquela ocasião, a votação foi 5 votos favoráveis à inelegibilidade e 2 votos favoráveis à não inelegibilidade. Entre esses dois estavam, evidentemente, né, os bolsonaristas, como a gente pode afirmar hoje, o Raul Araújo e o Cássio Nunes Marques, que defendiam que deveria só ser aplicada uma multa, mas não deveria se colocar ali a inelegibilidade do presidente naquele momento e do candidato a vice na sua chapa, porque eles achavam que isso era um exagero, certo? E é o que acabou acontecendo. Outra denúncia pelos mesmos crimes teve apresentação ali formalizada pela coligação Brasil da Esperança, que culminou na eleição do presidente Lula, né? PT, PV e PCdoB. E aí, uma semana depois da condenação do Bolsonaro e do Braga Neto ser confirmada pelo plenário do TSE por 5 votos a 2, o corregedor do TSE naquela altura, o Benedito Gonçalves, pegou esta denúncia formalizada pela coligação Brasil da Esperança, pelos mesmos crimes denunciados pelo PDT e pela senadora Soraya Tronic, e decidiu, utilizando a jurisprudência da decisão anterior, manter a condenação do Bolsonaro nessa nova denúncia. O que é que o Raul Araújo fez, basicamente? Ele disse que não se pode manter ali a mesma condenação pelos mesmos crimes e que deveria se deixar essa votação ir para o plenário. Lembrando, nenhuma condenação nas cortes superiores brasileiras é tomada de forma monocrática, e é mantida, tá? As decisões monocráticas, elas são levadas sempre para o plenário. Ela é até mantida se o plenário aprovar a manutenção. Por exemplo, existem decisões que o STF toma, que um ministro do STF toma, em caráter, como é que a gente chama, liminar. Existe uma coisa no direito chamada periculum in mora, o perigo da demora, ou seja, você tem uma decisão que precisa ser tomada de forma urgente, nem sempre dá tempo de o plenário se reunir para poder fazer essa votação. Então o que é que faz? Você espera a pessoa morrer, se precisar, por exemplo, de uma internação, de uma cirurgia, de um medicamento, até que o plenário se reúna para poder votar e a pessoa talvez morra, por isso o nome periculum in mora, né, o perigo da demora, ou você permite que as decisões sejam tomadas de forma monocráticas, com caráter liminar, e depois dessa decisão ela pode ser mantida ou derrubada no plenário. É assim que funciona nas democracias de todo o mundo, tá? Pelo menos nas democracias sérias de todo o mundo e nas repúblicas sérias de todo o mundo também é aplicada assim. E é o que acontece. Quando uma decisão ela é tomada de forma monocrática em uma corte superior, seja STJ, TSE, STF, depois ela é direcionada para votação no plenário. Eu não sei se no STJ e no TSE é automático, mas no STF é automático. O magistrado tomou uma decisão ali monocrática, automaticamente aquela decisão vai ser encaminhada depois
para a votação no plenário para que seja mantida a decisão ou revogada, dependendo do caráter da decisão, dependendo da interpretação dos outros magistrados. Nesse caso, o que o Raul Araújo basicamente fez foi revogar uma decisão monocrática tomada pelo Benedito Gonçalves em um caso que o Bolsonaro já tinha sido condenado. E detalhe, que é outro ponto importante que muita gente não sabia e está preocupada. As condenações, nesse caso, não se acumulam. Ou seja, o Bolsonaro foi condenado no caso envolvendo a denúncia da Soraya Tronic do PDT, mas como confirmou-se a denúncia ali e a condenação feita pela coligação Brasil da Esperança e o ministro Benedito Gonçalves também condenou o Bolsonaro pelos mesmos crimes, as penas não se somam. O Bolsonaro não ia ficar 16 anos junto com o Braga Neto ali, inelegíveis. Não, porque é a mesma denúncia, só que foi feita por pessoas diferentes. E é o que acontece. O Bolsonaro, neste momento, continua, segundo ele, né, imbrochável, imorrível, incomível e inelegível, tá? A gente precisa colocar esse quarto I aí, viu, Bolsonaro, no seu anelzinho do I, o seu botãozinho do I, porque continua tanto o Bolsonaro quanto o Braga Neto inelegível e terão de pagar uma multa de R$425 mil o Bolsonaro, R$212 mil o Braga Neto. E detalhe, tá? Vocês vão lembrar, na semana retrasada, no finalzinho de maio, o ministro Alexandre de Moraes negou um recurso da defesa do Bolsonaro contra a sua inelegibilidade. Eles apresentaram um documento alegando que queria entrar com recurso no STF para anular a condenação e o ministro Alexandre de Moraes negou esse recurso porque o documento protocolado estava apresentado de forma, entre aspas, irregular, não seguiu o padrão técnico para aquela apresentação. E é o que aconteceu? Foi negado esse recurso, mas o Bolsonaro ainda vai recorrer no STF, que não tem como característica tomar decisões que revisem as condenações do TSE. Ou seja, esse papinho aí todo é só para atrair a militância bolsonarista, para dizer e para dar material pro Bolsonaro, né? Porque essa é a função do Raul Araújo, aparentemente, ajudar o Bolsonaro a manter uma narrativa de que em 2026 ele estará livre, e não estará. Ele não só não estará elegível em 2026, como pelo andar da carruagem, ele nem livre estará. Estará, ó, no chilindró, na cadeia. E aí a gente vai precisar lembrar o que ele falou, né? Não quer ir pra lá, não mata, não rouba, não faz nada, pô. Então, se ele não queria estar lá, não roubava, né? Não era corrupto. Me chama de corrupto, porra. Não era isso que ele falava? E hoje a gente sabe que ele é corrupto, porra. Então fiquem tranquilos, meus amigos. Isso aqui é só questão de semântica para tentar jogar para o público. Eu até vi veículos de mídia da esquerda colocando assim: urgente, ministro bolsonarista revoga a condenação de Bolsonaro e ex-presidente pode estar elegível em 2026. Não pode, pelo menos não por esse caso. Não por esse caso que ele tomou a decisão que revogou a inelegibilidade, a condenação do Bolsonaro. Por quê? Porque ele disse que não foi correta a atuação do ministro Raul Benedito Gonçalves em adotar como solução para a condenação do Bolsonaro e do Braga Neto a jurisprudência da condenação anterior. Ele disse que isto antecipou o julgamento dos réus. Que é balela essa parte, né? Porque ele sabe que os réus continuarão sendo julgados até se esgotarem todos os recursos, presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Mas não cai em qualquer balela publicada em veículo de mídia tradicional, meus amigos, tá? A gente sabe que o Raul Araújo é bolsonarista, ele tem tomado várias decisões em benefício do Flávio, do Jair, e agora mais essa decisão, inclusive decisão favorável até ao Robinho, né? Porque para quem talvez não lembre, não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei eu tô falando, o Raul Araújo foi contrário ao Robinho cumprir a pena pelo crime de estupro na Itália aqui no Brasil. Característica de um magistrado ligado ao bolsonarismo, né? Bandido bom é bandido morto desde que ele seja preto, pobre, periférico e favelado. Se for um preto rico bolsonarista, aí não tem problema. Estuprar uma pessoazinha aqui, outra pessoazinha ali, dane-se, né? Até agora, inclusive, o Congresso está querendo votar aí o direito do estuprador estuprar pessoas, né? Que é basicamente isso, que essa decisão que quer impedir aborto ali de pessoas vítimas de abuso sexual, né? Ou de violência sexual, quer colocar em prática. Então, para tristeza dos bolsonaristas, para tristeza da manobra do senhor Raul Araújo, que gerou fato político / jurídico para os bolsonaristas compartilharem nas redes, não mudou nada. O Minto continua inelegível, continuará inelegível e muito em breve estará
enjaulado, tá? Com I mesmo, vai estar enjaulado e não enjaulado, é o que vai acabar acontecendo, tá bom? Grande abraço pra vocês, compartilha esse vídeo nas redes sociais, explica pros amigos de vocês também que isso não passou de uma ação protocolar do ministro Raul Araújo para gerar esse fato jurídico político para os bolsonaristas, mas que na prática não mudou absolutamente nada. O minto continua brochável, tá? Continua inelegível e muito em breve, entre aspas, enjaulado também. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e até a nossa próxima análise. Até mais.